E há cerca de 20 anos atrás, iniciei a minha trajetória na área de eletrodomésticos premium. Comecei trabalhando como revendedor de uma marca e depois, pouco depois, eu passei para trabalhar numa empresa aqui no Brasil que importava eletrodomésticos da Itália, essencialmente da Itália. E foi quando eu tive a experiência com o meu primeiro fogão italiano. E foi bárbaro aquilo, porque estamos falando de novembro de 2001, quando o meu fogão pegou fogo ao redor. E eu precisava de um outro equipamento. E aí eu falei com um amigo que era importador e ele me vendeu um fogão muito bom. Eu fui em busca de um fogão italiano por questão de segurança. Naquela época eu não sabia nem fazer um ovo frito. Olha só. Mas enfim, diante daquela situação que me gerou tanta preocupação lá na minha casa, eu decidi partir para um equipamento mais especificado, que pudesse trazer segurança para mim e para minha família. Bom, aquilo foi com amor à primeira vista. Eu já tive experiência de trabalhar no varejo tradicional. Sim. E eu trabalhava no setor de informática, que não tinha nada a ver com cozinha. E o pessoal também vendia os fogões italianos. Eu sempre olhava e falava, pô, um dia eu vou ter isso aí. E a primeira vez que eu tive meu primeiro fogão italiano, realmente a vida muda. A comida fica mais gostosa. Isso é uma verdade. Né? Então, tudo bem que você aprende a primeira vez que você vai fazer um bifão lá, você vai errar, vai queimar, normal. Você vai acertando aos poucos. E principalmente porque ele tem mais potência do que ele estava acostumado a usar, né? Exatamente. Então precisa aprender. É como, se me permite, mal comparando, né? Você dirigir um carro que te oferece vários modos de direção. Sim. Um econômico, um tradicional e um esportivo. O esportivo na cidade, com esse vai e para dos semáforos, não dá certo. Mas quando você tem a oportunidade de traduzir essa situação para a gastronomia, e você aprende a trabalhar com queimadores de potências diferentes, e começa a entender a inteligência que tem por trás, que não é uma inteligência só teórica. É porque esses produtos são construídos num ambiente em que o grande desafio do engenheiro que está ali construindo é reproduzir aquela pasta chuta pomodoro que a mama fazia. Sim. E que ele dizia assim, um dia, quem sabe, eu vou conseguir reproduzir aquilo, porque a lembrança do sabor que ele traz na memória é algo que só pode ser superado por uma nova experiência em que ele refaz, ou, para repetir aqui, né, em que ele consegue superar a lembrança deliciosa daquele sabor da pasta chuta pomodoro que a mama fazia. Isso é uma experiência, ela é indescritível. Né? E o bom equipamento contribui nisso. Não, total. O bom equipamento ele tem uma vantagem muito grande também. Você só repara que você realmente está usando as características de um fogão de primeira linha, como você falou, usar os queimadores diferentes, as funções do forno. Você só repara que isso faz uma diferença muito grande quando você vai viajar e cozinhar num que não tem. Justo. Porque aí você fala, então peraí, eu demorei 25 minutos a mais para cozinhar aqui porque não tem aquela potência. O forno não vai ficar tão gratinado quanto deveria, ou não ficou daquele jeito certo o alimento, porque não tinha a função específica que você costumava usar, e começa a virar uma coisa, entra no cotidiano, né? Então, quando você vê que você está fazendo comida rápido, com excelente sabor, usando os recursos de forma orgânica. Né? Você não está mais pensando, eu vou usar... No começo, sim, você fala, eu vou usar isso aqui no potência máxima, vou deixar esquentar a chapa para dar o choque numa carne, virar e tudo mais. Vou regar ela com manteiga, alguma coisa assim. Daqui a pouco você está fazendo, você não está nem pensando. Né? Você já colocou, já está girando, não sei o que, tirou, botou lá 5, 6 minutos, você fez uma carne num ponto perfeito, com queimador de altíssimo nível. Né? Isso é uma vantagem que realmente, quando a gente tem marcas de primeira linha que entregam isso em produto, o consumidor sente a diferença. Não, e olha, Gabriel, isso é tão verdadeiro que eu quero poder dar um testemunho aqui. Eu não gosto de vender. E eu comprei o primeiro fogão por uma questão de segurança. Mas hoje,
A minha mãe tem um produto italiano. Que bom insight esse que você está me trazendo, Gabriel. Então, eu vou falar um pouco de o que é a Elanto, né? Elanto, primeiro é legal a gente dizer que o próprio nome já carrega uma promessa. Elanto é um acrônimo de uma expressão em italiano que quer dizer elegância acima de tudo, né? Eleganza innanzitutto. Então, da junção dessas duas palavras surge o nome Elanto, né? Que carrega em si essa essência do cuidado, de fazer as coisas como se fazia uma vez, de fazer com paixão, porque a Elanto se funde a marca com um conceito, na minha ótica, né, de um artesão italiano, lá do Friuli Venezia Giulia, que é da região da Itália, quase divisa com a Áustria, em que começou construindo peças, trabalhando metal, trabalhando a madeira. E quando a gente fala artesão, às vezes aqui na cultura brasileira a gente confunde o artesão com artesanato. Na essência italiana, artesão, o artigiano, ele é um especialista. Uhum. É a autoridade naquele segmento. É a pessoa que tem o que a gente às vezes chama de o dom de fazer algo. Então esse artesano, ele tinha esse dom de fazer objetos trabalhados com muito cuidado, com muito amor, com muita dedicação, que acabavam decorando, olha só, finas residências italianas. As peças eram de tão apreço, né, de tamanho apreço, de tamanho respeito, que acabavam se valorizando, e o trabalho dele foi assim. Esse conceito de fazer bem feito é que praticamente foi o dínamo gerador da marca. E esse conceito foi passando desse artesão através de como uma vez era, né, de pai para filho. As profissões passavam assim, não eram essencialmente distribuídas em escolas, na academia como é hoje. Então as profissões iam na família. Aquela família faz isso, aquela outra família é especialista naquilo, aquele outro é especialista. Até que, em um determinado tempo, as economias no mundo sofreram algumas mudanças por fatores que estavam acontecendo, né? As próprias guerras moldam situações, algumas descobertas, como a descoberta do metano na Itália, na virada ali de 40 para 50, 1940 para 1950, no pós-guerra. A descoberta do metano transformou a economia italiana na indústria pós-guerra, que estava voltada para a produção bélica, e depois tinha que... Então, muitos pontos de produção na indústria bélica acabaram se voltando para uma oportunidade econômica da economia doméstica, que era a construção de equipamentos para os lares. Sim. Cara, esta oportunidade moldada, revestida por um conceito de bem fazer, por um conceito de levar capricho para as coisas, de colocar tempo, de fazer com amor, foi parar nas mãos de um outro empreendedor. Este empreendedor, que agora numa outra parte da Itália, na outra divisa, perto da Lombardia, perto de Milão, a capital do bom design italiano, que os outros italianos não ouçam, né? Mas os milaneses carregam, eles defendem essa bandeira, esse estandarte de ser o gerador do design. Não, e é o principal lugar onde tem as principais feiras de design, né, também. É verdade. Então, assim, o ponto, essa união que Milão tem, né? Milão, nas cidades da Itália, foi a que eu mais visitei, justamente por ir tantas vezes nas feiras de design, né? Bom, tá lá impressionante. O da moda, né? Não, mas ela tem um charme muito especial, Milão, né? Não que as cidades não tenham. Roma é uma cidade maravilhosa, outras cidades são Firenze, até as cidades menores. Eu me recordo de ter ido uma vez, eu não me lembro, acho que é Cinque Terre,
Cinque Terre, maravilhoso, maravilhoso. Né? É um charme da paisagem. E isso inclui também as estéticas de prédios e tudo mais. Mas Milão tem um quê de nível de detalhe, na minha opinião também. Talvez porque eu tenha ido mais lá e a minha referência pode estar deturbada. Mas ela tem um quê de design muito especial. Eu muito concordo especial. com você. Milão transpira design. E não só Milão, né? Isso se espalhou pela Lombardia inteira. Né? Então, ali perto, existe um polo metal mecânico que foi, por muito tempo, e ainda hoje ocupa um ponto de destaque em toda a Europa, mas foi um dos motores do desenvolvimento metal mecânico europeu, que é a região de Brescia. Né? Existem grandes marcas ali, que foram fundadas e que continuam, a partir dali, gerando tecnologia. Né? Então a Elanto hoje, como ativo de uma empresa italiana bresciana, que tem a sua sede legal lá em Brescia, desfruta de um ambiente em que a mão de obra qualificada é abundante no local. A cadeia de suprimento, que é essencial, né, para uma empresa construtora, é uma cadeia de suprimentos, os subfornecedores, os subsuppliers, também abundante nessa indústria metal-mecânica ali, local. E é uma cidade que tem um vínculo com a história, né? Brescia é chamada de a Lionessa da Itália. Tem um nome italiano, romano, do Império Romano, que era Brixia. E tem um dos queijos mais nobres, mais valorizados, mais reconhecidos de todo o mundo. Olha só. Ele era chamado de, quando a República de Veneza tomava conta, alcançava até essa parte daqui, a República, a La Serenissima, esse queijo era chamado de o ouro de Venezia. Olha porque só. Ele tem uma coloração amarelo dourado, assim, inigualável. Então, o que eu quero dizer com isso? Seja do ponto de vista da gastronomia, seja do ponto de vista dos componentes, da mão de obra, a região, ela é, de fato, um ambiente preparado para desenvolvimento de bons equipamentos. Mas um cooktop é uma coisa muito rara, que é o cooktop com revestimento de cerâmica. Que ele traz uma qualidade diferente, uma proposta muito diferente, né? E eu fiquei surpreso com os vídeos que eu vi, né, desse produto. A gente vai ter, ele está chegando na loja ainda, né, que a gente estava preparando espaço para ele, mas eu gostei muito da questão de durabilidade dele. É um preto fosco maravilhoso. Conta um pouquinho mais foi esse produto aqui. Então, esse cooktop, ele compõe a série Nero Argento, né? E por razões óbvias, ele tem um acabamento estético de negro acetinado, né? O que converte a ele, o que oportuniza ele, eu quero dizer, uma elegância incomparável, né? Porque além disso os queimadores são de brás, de uma liga de latão, então a gente tem um conjunto de cores ali que permite de fato uma solução estética muito boa, mas também uma solução técnica, porque esse acabamento não é só uma pintura, ele é um revestimento com um esmalte cerâmico, e essa composição, além do resultado estético, também agrega uma amplificação na reflexão do calor em direção ao acessório onde a gente está cozinhando, né? Quando a gente coloca uma panela sobre uma chama, existe um esforço tremendo para a gente preparar um alimento, que às vezes não nos damos conta. Então aquele calor tem que sair da chama, que é projetado alguns milímetros para fora do queimador, aquecer a base do utensílio, passar para dentro, alcançar o alimento para ocorrer a transformação cinética, que é o que a gente chama de cocção. Sim.
E nesse período de tempo, nesse esforço todo, existe uma dissipação de calor enorme e existe um tempo. Quando a gente junta a ciência com os materiais, nós temos então ali um conjunto com queimador potente, uma base que reflete mais o calor, portanto a gente cozinha mais rápido, economizando gás, diminuindo a emissão de CO2 no ambiente, cozinho mais saudável, pensa num parque instalado no mundo. Completamente. E eu economizo tempo, o que é o ativo mais precioso de todos nós. Ninguém tem mais do que o outro, né? Quer dizer, todo mundo tem 24 horas por dia, eu quero dizer isso. Sim. Então, é o ativo mais precioso que nós temos. A Elanto conseguiu juntar todo esse entendimento e colocar esse revestimento de forma elegante, cuidando do design, trazendo a ciência, aplicando com muita tecnologia, com engenharia de precisão, que além de tudo dá um ganho colateral. Porque esse revestimento de esmalte cerâmico, quanto mais eu uso com calor, ele hipoteticamente se torna indestrutível. Quanto mais eu uso, mais resistente ele fica, inclusive à abrasão. Olha que legal. Não, ele é um produto que eu gostei muito. Esse é um produto que a gente vai ter que... acho que teremos ele por muito tempo aí nessa linha, porque ele realmente combina muito com a linha inteira. Ele é muito bonito e eu acho que ele veio para colocar uma cereja de bolo na linha Nero Argento, que já é uma linha esteticamente muito bonita, né, com praticamente uma linha completa, né? Tem um produto ou outro ainda que a gente precisa trazer. Oh, que bom!